Tens a mochila? Então vamos. No âmbito das várias atividades que vão decorrer na edição 2020 do Cineeco, uma delas, e que já teve lugar no ano passado, foram as Ecotalks. E este ano vão ser incrementadas e continuadas. Mário Jorge, conta-nos um bocadinho do que se vai fazer este ano a nível das Ecotalks. As Ecotalks são conversas rápidas de 50 minutos que vamos realizar todos os dias de domingo até sexta-feira, a partir das 5 da tarde, no auditório da Casa da Cultura, aqui precisamente, mas também com transmissão em direto pelo Facebook da página do Cineeco. E são conversas sobre temas de cinema, de ambiente, de várias temáticas ligadas a estas áreas, com consagrados oradores que nós convidamos, portugueses e brasileiros, porque vamos falar em língua portuguesa naturalmente, e que vão ser momentos interessantes porque vamos discutir temas que nos interessam. O primeiro é sobre o futuro dos festivais de cinema, com este fenómeno das pandemias, mas depois temos também uma outra conversa sobre o papel das Film Commissions e da promoção dos territórios através do cinema, as questões ambientais, de educação ambiental também num outro tema, depois o cinema e as escolas, na ligação que há, e o Cineeco tem feito muito isso, muito cinema para escolas, com escolas, e o último é sobre cinema e televisão, portanto, que se põe cada vez mais esta questão da relação que há do cinema com a televisão, da televisão com o cinema, e julgamos que isso é também muito importante. Portanto, no essencial, são estas 5 Ecotalks que vão decorrer às 5 da tarde, todos os dias, exceto na quarta-feira, durante o festival. Mais uma vez, na edição de Cineeco, vamos ter padrinhos. Os padrinhos dos filmes que vão ser exibidos no grande ecrã. É uma figura importante porque cabe a eles a divulgação destes mesmos filmes. Para nos falar disto, temos Madalena Cunhal, que tem mesmo a ligação direta com esta ideia dos padrinhos e também de alguns dos realizadores que poderão estar presentes. Olá, boa tarde. Sim, esta ideia dos padrinhos não é uma ideia minha, obviamente, foi uma ideia já que foi adotada em 2017 e que ela surge como uma estratégia de promoção e de atração de novos públicos para as sessões, e então escolheu-se dentro da comunidade. Inicialmente eram 30 pessoas, este ano, devido
à situação de pandemia, nós reduzimos o número de convidados e naturalmente que reduzimos também o número de padrinhos. Ainda assim, são 20 pessoas da comunidade, portanto da cidade e do concelho, em que cada 2 apadrinha uma longa internacional. Esta estratégia é direcionada para as longas internacionais e mais este ano há ainda essa necessidade, a necessidade de reforçar essa ideia, uma vez que os realizadores internacionais não podem estar presentes no festival. Era isso que eu ia perguntar, temos uma dificuldade acrescida neste ano precisamente para fazer a divulgação destes filmes. Sim, os padrinhos ajudam à divulgação dos filmes, não é? Os realizadores também enviaram um filme de apresentação, um pequeno vídeo de apresentação para se exibir antes do filme, mas sim, o trabalho que os padrinhos realizam é importante porque promovem o filme, entram também em contacto com os realizadores, em alguns casos, portanto promovem os filmes. Isto nas longas internacionais, se bem que nós este ano vamos ter um realizador, porque está a viver em Portugal e, portanto, esse irá estar presente no dia da exibição do seu filme. Depois também temos, para apadrinhar as longas da competição em língua portuguesa, as longas metragens, temos 3 escolas, sendo que a escola secundária, no âmbito do Plano Nacional de Cinema, vai apadrinhar 2 filmes. A Escola Superior de Turismo também apadrinhou um filme e a Escola Profissional da Serra da Estrela. Depois a Guilherme Correia de Carvalho apadrinhou as curtas-metragens em língua portuguesa. Esta ligação às escolas é importantíssimo. Muito importante, porque é o futuro, os jovens são o futuro, não é? E é importante que eles venham, é importante que venham ver esta mensagem e que posteriormente depois a transmitam, não é? E então este ano também irão estar presentes algumas turmas de todas estas escolas que eu atrás referi. Claro que, mais uma vez, atendendo às recomendações da Direção-Geral de Saúde, com metade da lotação da sala, com todos os cuidados em termos de distanciamento, de desinfecção, tudo isso está assegurado e, portanto, a presença destes estudantes terá que seguir esta linha de comportamento, não é? A educação ambiental é importante e num certame como o Cineeco é exatamente esse o tema base. Mas para que haja educação ambiental tem que haver alguém que o faça e que o incentive. Nada melhor que falarmos com a Ana Fonseca, do CISE. É um projeto, é um objetivo conseguido, mas custa. É um processo que nós vamos construindo, vamos caminhando, porque a educação ambiental não é uma coisa que se faça num dia, numa hora, ou mesmo num filme de temática ambiental, não é? O máximo que pode acontecer, e o que geralmente acontece, é o despertar consciências para se ficar a pensar um pouco na problemática que estamos a ver e que está explícita nesse filme, quer seja uma longa-metragem, uma curta, uma reportagem, mas acho que acontece um pouco como com todos os tipos de cinema, não é? Interpela-nos e faz-nos pensar. E também com os filmes ambientais, e daí eles serem um instrumento para a educação ambiental. Pode ser uma ferramenta muito boa para começar a pensar em diferentes problemáticas, em diferentes comportamentos que nós muitas vezes temos e não deveríamos ter, ou vice-versa, não é? Muitos destes filmes mostram-nos a parte positiva, o que nós devemos fazer. E sim, acaba por ser uma ferramenta importante para a educação ambiental. Certo é que nós agora temos algumas dificuldades, tendo em conta esta situação que estamos a viver, em transmitir a ideia de sermos mais amigos do ambiente, transmitir esta educação ambiental, quando, por outro lado, nos estão a obrigar a utilizar coisas que nem são tão boas para o ambiente, mas que nos são obrigatórias para combatermos esta pandemia. Sim, óbvio. Eu própria dei por mim
a ter que voltar a ter alguns comportamentos que já não tinha e que já tinha deixado, não é? De qualquer das formas, acho que ao mesmo tempo pode nos alertar para as coisas que não deveremos realmente fazer. E se por acaso agora temos que reforçar o uso de máscaras, luvas, se calhar voltamos mais aos sacos plásticos quando vamos à fruta ou aos legumes, quando já juntávamos tudo. Por outro lado, podemos pensar, se eu agora tenho até que fazer isto, onde é que eu vou poder fazer melhor em outros comportamentos que ainda não tinha mudado? Acho que há muitas coisas que nós podemos explorar. Voltamos a falar da educação ambiental. A mensagem tem passado, tem sido recebida, tem sido absorvida? Isso é uma coisa, é sempre muito difícil responder. Porque, como eu disse, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Vemos, pronto, neste caso, quando nós vamos às escolas, é bom perceber que passado um ano ou dois, quando voltamos, algumas das crianças, dos adolescentes, mostram alguns hábitos que foram adquirindo. Agora, é tal coisa, nós quando fazemos ações de educação ambiental, quando passa um filme da Cineeco, mesmo que depois vamos às escolas fazer, isso tudo depois é um bocado difícil de avaliar no imediato, uma vez que nem sempre estamos com as pessoas, não é? Nós nunca ficamos a saber se o comportamento mudou ou não, se as consciências mudaram ou não. Nós queremos que sim, mas isso acho que é com tudo o que nós também vamos passando, podemos ver se a sociedade em geral está a mudar ou não. Um trabalho insistente e contínuo. Sim, sempre, tem que ser. Eu acho que todos nós no nosso dia-a-dia, e quando falamos em educação ambiental não é só para os miúdos, temos que pensar também, todos nós precisamos de muita educação ambiental. De Tela a Tela, Cineviagens. É uma exposição patente no Cineeco, esta edição de 2020. Uma exposição que deve ser visitada aqui na Casa da Cultura. E temos a felicidade de falar com Elsa Cerqueira, que é a organizadora desta exposição e com quem vamos travar uma pequena conversa para nos contar um bocadinho de como surge esta ideia de promover aqui em Ceia, neste Cineeco, uma exposição com esta temática. Elsa Cerqueira, como é que surgiu a ideia de promover esta exposição aqui nesta edição 2020 do Cineeco? Esta exposição está ancorada numa biografia que tem como pano de fundo toda a minha atividade. E a minha atividade, eu sou professora de filosofia, mas estou muito ligada ao cinema e acho que tenho um pouco a missão também, dentro das minhas possibilidades e do meu universo, de educar um pouco o olhar para estimular o pensar, o sentir e o imaginar. Acho que esta é uma máxima que me acompanha e que acompanha aqueles que me rodeiam e aos quais eu envolvo ao nível das atividades. Surge primeiramente com atividades na escola secundária, no Cineclube de Amarante e depois também numa escola de meninos de EB número 2 de Amarante, com um projeto que é multipremiado chamado Filosofia com Cinema para Crianças. E trabalhando com alunos de várias faixas etárias, e fazendo sempre, procurando que eles sejam estimulados, não apenas ao nível de uma literacia fílmica, mas também que extravasem o filme com a criação mediante outras linguagens, daquilo que é visível e mais do que isso invisível nas obras fílmicas. Fazemos sempre uma exposição final. E surgiu uma ideia há 3 anos, porque é que eu não desafio artistas múltiplos a verem uma obra fílmica, de cinema de animação. Portanto, nós temos aqui 44 obras e 43 são de cinema de animação. Cinema de animação português, cinema de animação estrangeiro, em comunhão. Portanto, é uma exposição onde vamos ver trabalhos de cinema animado, difícil de organizar, como disse, e, na verdade, com 44 trabalhos em exposição, 43 autores, disse-me. É, de facto, um estímulo. É um projeto aliciante,
até porque nós viajamos de tela a tela, e daí a designação da exposição. E de facto, aquilo que está na base é uma interrogação muito radical, que é: e se as personagens, os planos, os cheiros, os enquadramentos, os espaços e tempos voassem da tela cinematográfica para uma tela pictórica? E, portanto, a partir daí, os autores diversos, enfim, com áreas completamente distintas em termos de formação e de atividade, foram desafiados a verem uma obra e no fundo, a reinventarem essa obra. Elsa Cerqueira, nós temos a felicidade de ter alguns dos autores dos trabalhos aqui expostos. É verdade, eu estou muito contente de ter aqui comigo o Fernando Barros. O Fernando Barros viu o Sapateiro de Vasco Sá e David Dotel e tem esta obra que está atrás de nós, e eu gostava muito que ele falasse da experiência de ver o filme e de, no fundo, traduzir por outra linguagem como é que foi esse processo e como é que foi aceitar o desafio. E é isso que vamos perguntar, Fernando Barros, como é que foi isso de aceitar este desafio? Ora bem, isto é quase com uma simbiose perfeita entre gostar de arte, gostar de desenhar e a minha própria vida profissional, porque eu no fundo também trabalho no mundo dos sapatos, na parte essencialmente comercial, portanto estou muito ligado ao setor de modelagem, não é? E ao ter visto o filme, para além da idade que eu tenho, isto puxa-me um bocadinho para uma atitude retro, e tentei montar um cenário de alguma maneira já antigo, dentro daquilo que é... Foi difícil fazer este trabalho? Não. Fisicamente, preparar tudo? Não, até porque é a minha própria vida, não é? Portanto, digamos que algumas memórias, se calhar alguma pesquisa de alguma imagem, e depois, pronto, começar por aqui. Se reparar, todos os objetos que se proporcionam aqui são objetos antigos, não é? E tudo ligado ao calçado. Tanto, e que também têm um bocado a ver com o próprio filme, tanto numa atitude de uma ambiência de alguma maneira parece que nos reporta para o princípio quase da indústria dos sapatos, portanto, acaba por ser uma experiência fantástica. Vamos agora conhecer o segundo elemento que está presente nesta exposição, promovida pela Elsa Cerqueira. Fala-nos um bocadinho deste nosso convidado e também do seu trabalho. O Francisco, curiosamente, eu conheci-o há um ano atrás aqui no Cineeco, portanto há este elo neste festival, e o Francisco é professor universitário, é artista também plástico, e foi desafiado a ver um filme de 1922 de Lotte Reiniger. Portanto, ele aceitou o desafio imediatamente, e eu estou na expectativa do que ele vai dizer sobre o filme e sobre esta outra linguagem mediante a qual ele recriou ou inventou aquilo que entendeu. É isso que vamos ouvir já a seguir. Francisco, conte-nos um bocadinho disso mesmo, do trabalho, do que viu, como surgiu este trabalho feito. Bom, eu desenvolvo este tipo de trabalho há muitos anos já, e na verdade é um cruzamento entre tecnologias às quais tive acesso no âmbito do meu doutoramento no Minho, na Universidade do Minho. Então são basicamente pigmentos que reagem aos raios de ultravioleta ou, neste caso, ao calor. Então foi um desafio muito interessante partir, na verdade, de uma inspiração fílmica para desenvolver um trabalho que tem uma particularidade, a meu ver. Ele não é estático, mas também não é um filme, mas é um trabalho que circula entre essas duas posturas, vá lá, a questão do estático, tipo fotografia, e a questão do cinema, movimento. Este tipo de imagens tem essa particularidade com este objeto que nós temos diariamente e que faz parte das minhas exposições, permite justamente acionar a obra e ver o tal momento que eu escolhi da curta que me foi enviada pela Elsa, que é um momento para mim
representativo, simbolicamente representativo da história da Cinderela. Foi difícil a elaboração deste trabalho para ter esse efeito que se pretende? Quer dizer, essa questão é uma questão bem interessante. Para mim, de facto, não foi, porque eu, como disse há pouco, desenvolvo este tipo de trabalho há muito tempo e é um tipo de trabalho que me dá, de facto, muito prazer desenvolver, porque ele próprio tem sempre efeitos surpreendentes para mim próprio, que já conheço como é que a tecnologia reage. E fico sempre muito bem impressionado pelo público, porque são confrontados com algo que não é muito comum, de forma que é sempre um prazer enorme, diria mesmo, participar neste tipo de exposições, não é? Desta possibilidade de mostrar o meu trabalho. Elsa Cerqueira, temos tido algumas boas reações a algum dos trabalhos e temos aqui alguém que já tem uma opinião formada sobre um dos trabalhos expostos. É muito interessante porque um dos objetivos, e devo dizer, um dos objetivos bonitos desta exposição é que os espectadores se deslumbrem com estas obras, mas mais do que isso é que depois procurem descobrir os filmes que lhes serviram de inspiração. E tenho comigo o Carlos, que não conhecia, conhecemos agora, e que quer falar de uma obra muito especial, inspirada no filme Viagem a Cabo Verde, de José Miguel Ribeiro. Então é essa reação que vamos escolher. Carlos, qual é essa reação mesmo? Boa tarde, foi mesmo em relação a esta obra que aqui está atrás. Adorei bastante toda a exibição que aqui está, hoje feita pelo Cineeco, mas esta obra em específico identifiquei-me bastante com ela, porque não só pela imagem que transmite logo ao olharmos, vemos um indivíduo completamente sem qualquer carga nenhuma às suas costas e quando está só, sem estar em viagem, tem um peso enorme às suas costas. E isto reflete bem, a meu ver, a minha própria personalidade. A própria pessoa que fez esta obra deve-me conhecer bastante bem, porque é isto mesmo que eu sinto, que é, quando estamos em viagem, somos muito mais leves do que quando estamos parados. E esta frase aqui dita isso mesmo, em viagem estou em casa. Isto reflete perfeitamente qualquer artista de qualquer área. Na minha área musical, que é enquanto DJ, e a viajar tanto por Portugal como pela Ásia, eu sinto isto perfeitamente, que é, em viagem estou em casa. E este momento pandémico mostrou-nos mesmo isto, que é quando estamos mais parados que precisamos ainda mais da cultura. Valorizo bastante esta obra e foi sem dúvida alguma, com todas as que aqui estão expostas, a com que mais me identifiquei. Essa é uma faceta que um dia falaremos, mas para já estamos a falar do Cineeco e deste espelhar então de emoções. E o cinema pode, de facto, espelhar muitas emoções musicais também, que é o caso. Sim, sem dúvida alguma. Não só a parte ilustradora, mas também a parte musical em si, acaba sempre por nos fazer viajar para além do que apenas vemos. Acaba por mexer bastante com todos os nossos 5 sentidos. E é isso perfeitamente que as artes transmitem e que querem. É fazer com que o indivíduo consiga sobressair-se a ele próprio, consiga evoluir para algo superior a ele próprio e consiga sair do plano eu, para passar ao plano nós, plural, enquanto sociedade. Rumores do mundo. Pessoas, lugares, outros olhares. O elevado número dos trabalhos, a diversidade de informação e a qualidade estética dos trabalhos submetidos à presente edição do concurso 2019 aconselha que se dê o devido destaque a um conjunto de imagens representativas do amplo universo imagético em que se transformou o Transversalidades, Fotografia Sem Fronteiras. Ao privilegiar as pessoas e os lugares, a mostra dá a devida visibilidade a 2 núcleos estruturantes de um discurso expositivo que faculta uma viagem a recônditos territórios e paisagens naturais e humanas dispersas por diversos continentes.